Amalia Ivanovna, que também pressentia qualquer coisa de desagradável, ao mesmo tempo estava ofendida até o mais profundo da sua alma pela altivez de Ekaterina Ivanovna, pôs-se a contar de repente com pretexto de distrair a aborrecida disposição de espírito dos convivas e também de se exibir perante eles, que um certo amigo seu, Cal, um moço da farmácia, certa noite pegara uma carruagem e que o cocheiro quisera matá-lo, que Cal pedira muito que não o matasse e que se pusera a chorar, se assustara e o seu coração se rebentara de medo. Ekaterina Ivanovna ainda riu, mas logo a seguir fez Amalia Ivanovna notar que ela não tinha jeito para contar anedotas em russo. Ela ficou ainda mais ofendida e respondeu-lhe que o seu pai de Berlim, tá aqui uma expressão aqui, era uma personagem de muita importância mesmo e que andava sempre de mãos nos bolsos. A trocista da Ekaterina Ivanovna não pôde se conter e desatou numa tremenda gargalhada a tal ponto que Amalia Ivanovna acabou perdendo a paciência e só com muito custo conseguiu se reprimir. Olhe para aquela coruja, tornou a murmurar Ekaterina Ivanovna ao ouvido de Raskolnikov, quase com alegria. O que ela queria dizer era que o pai metia as mãos nos bolsos dos outros. Ri. Não sei se já reparou bem, Rodion Romanovich, que todos esses estrangeiros que há aqui em Petersburgo, principalmente os alemães, que vieram sabe Deus de onde, são todos mais grosseiros do que nós? Porque há de concordar comigo que não é possível uma pessoa contar isso de que o moço da farmácia Cal lhe rebentou de susto o coração e que ele, mostrengo, em vez de bater no cocheiro, juntou as mãos, pôs-se a chorar e pediu-lhe muito. Ah, que imbecil. E ainda se julga muito engraçada sem perceber que é uma tola. Parece-me bem que esse oficialzinho reformado é mais inteligente do que ela. Pelo menos vê-se bem que é um vadio que afogou toda a inteligência no copo, ao passo que esses, olhe para eles como estão ali pespegados, tão sérios. Olhe para os olhos que ela abre. Está aborrecida. Hi. Já de bom humor, Ekaterina Ivanovna pôs-se a enumerar um sem fim de detalhes e de repente começou a dizer que assim que recebesse aquela pensão que andavam tentando lhe arranjar, fundaria por certo na cidade onde nascera um internato para meninas nobres. Sobre isso, Ekaterina Ivanovna ainda não falara com Raskolnikov e pôs-se a descrever-lhe imediatamente o seu plano com os pormenores mais sedutores. O certo é que, sem se saber como, apareceu de súbito nas suas mãos aquele diploma do qual o falecido Marmeladov já falara a Raskolnikov, na taberna, ao lhe explicar que Ekaterina Ivanovna, sua mulher, quando saíra do instituto, dançara com o Charlie na presença do governador e de outras personalidades. Esse diploma devia agora, pelo visto, servir de justificativa para o direito que Ekaterina Ivanovna tinha de fundar o referido colégio. Mas, no fundo, a sua finalidade era outra, era calar definitivamente aquelas duas pretensiosas se por acaso tivessem vindo ao jantar, demonstrando-lhes com toda clareza que Ekaterina Ivanovna era originária de uma casa muito digna, podia mesmo dizer-se aristocrática, era filha de um coronel e, portanto, valia mais do que muitas aventureiras que abundavam tanto há algum tempo. O diploma andou em seguida pelas mãos dos convivas embriagados, ao que Ekaterina Ivanovna não se opôs, pois de fato nele estava escrito com todas as letras que ela era filha de um conselheiro da corte, de um cavaleiro, o que equivalia quase a ser filha de um coronel. Entusiasmada, Ekaterina Ivanovna começou em seguida a expor as circunstâncias da sua futura e plástica existência em algum lugar aqui, igual não é mostrado o nome, dos professores do liceu que convidaria para dar lições no seu internato, de um respeitável ancião, o francês Mangot, que ensinara a sua língua à própria Ekaterina Ivanovna no instituto e que via ainda em T e que com certeza ela poderia contratar por uma módica quantia. Chegou a vez de falar de Sônia, que se mudaria para T juntamente com Ekaterina Ivanovna e que lá ajudaria em tudo. Mas nesse momento houve alguém que deixou escapar um risinho contido no outro extremo da mesa. Embora se esforçasse por fingir que não tinha notado aquele risinho sufocado na outra ponta da mesa, Ekaterina Ivanovna se apressou a elevar a voz, pôs-se a falar comovidamente das indubitáveis aptidões de Sônia Semyonovna para lhe servir de auxiliar, da sua suavidade, da sua paciência, abnegação, bondade e cultura, e enquanto dizia isso, deu umas palmadinhas nas faces de Sônia. Levantando-se, abraçou-a 2 vezes. Sônia corou e Ekaterina Ivanovna começou a chorar de repente, afirmando que era uma tola fraca dos nervos, que estava muito cansada e que já era hora de acabar com aquele jantar, e visto que a comida já se acabara, trariam a seguir o chá.
Nesse mesmo instante, Amalia Ivanovna, profundamente ressentida por não ter podido falar e também por não a terem escutado antes, lançou-se de repente numa última tentativa e, com uma certa angústia interior, permitiu-se fazer uma observação muito prática e sensata a Ekaterina Ivanovna, que no seu futuro pensionato deveria dar uma atenção especial ao asseio da roupa branca das meninas e que iriam precisar, sem dúvida, de uma senhora séria para tratamento da roupa branca e também para vigiar as moças para que elas não lessem romances à noite. Ekaterina Ivanovna, que de fato estava cansada, nervosa e farta do jantar de enterro, fechou logo a boca de Amalia Ivanovna, dizendo-lhe que só pensava em bobagens e que não percebia nada do que ela queria dizer, que isso da roupa branca era da competência da despenseira e não da diretora do internato, e quanto à leitura de romances, tratava-se simplesmente de uma inconveniência e pedia-lhe que se calasse. Amalia Ivanovna corou de cólera e disse que ela apenas velava pelo seu bem e que lhe desejava as maiores felicidades e que já há algum tempo que ela não lhe pagava o Geld, que significa dinheiro em alemão, que lhe devia pelo quarto. Ekaterina Ivanovna caiu imediatamente em cima dela, dizendo-lhe que mentia ao afirmar que velava pelo seu bem, pois para não ir mais longe, na noite anterior, quando o defunto ainda estava sobre a mesa, tinha vindo afligi-la por causa do quarto. Amalia Ivanovna respondeu muito oportunamente, dizendo que ela convidara aquelas senhoras, mas que elas não foram, porque eram senhoras de boa família e não podiam conviver com quem não era. Ekaterina Ivanovna sublinhou em seguida que ela era uma qualquer e não podia avaliar o que era a verdadeira distinção. A Amalia Ivanovna não pode suportar isso e declarou imediatamente que o seu Vater aus Berlin, que significa pai de Berlim, né? Que o seu pai de Berlim era uma pessoa muito importante e andava com as mãos nos bolsos, dizendo sempre puf, puf, e para dar uma ideia ainda melhor do que era o seu pai. A Amalia Ivanovna saltou da cadeira, meteu as duas mãos nos bolsos, encheu as bochechas de ar e começou a fazer uns ruídos vagos com a boca semelhantes a puf, puf, em meio às gargalhadas gerais de todos os hóspedes que provocavam intencionalmente a Amalia Ivanovna com seu aplauso, calculando que daí a pouco estariam puxando os cabelos uma da outra. Mas Ekaterina Ivanovna não se conteve e declarou imediatamente, de maneira que todos ouvissem, que a Amalia Ivanovna nunca tivera pai e que era simplesmente a Amalia Ivanovna, uma finlandesa de Petersburgo, uma bêbada, que antes devia ter sido cozinheira em algum lugar, se é que não for alguma coisa de pior. Amalia Ivanovna ficou vermelha como um tomate e levantou a voz dizendo que aquilo talvez pudesse aplicar a ela. Ekaterina Ivanovna, porque com certeza não tivera pai de Berlim, ao passo que ela tivera um, que usava um sobretudo muito comprido e que estava sempre fazendo puf, puf, puf. Ekaterina Ivanovna observou com ar de desprezo que a sua origem era bem conhecida de todos e que naquele diploma que acabavam de ver constava em letra de forma que o pai era coronel, ao passo que o pai de Amalia Ivanovna, supondo que realmente tivesse um pai, devia ter sido com certeza algum finlandês de Petersburgo, algum leiteiro, embora o mais certo era que não tivesse tido pai, pois ainda não se sabia como se chamava Amalia Ivanovna por parte do pai, se era Ivanovna ou Ludvigovna. Quando ouviu isso, Amalia Ivanovna já fora de si, deu um soco sobre a mesa e começou a gritar que o seu pai se chamava Ivan e que era burgomestre, ao passo que o pai de Ekaterina Ivanovna nunca foi burgomestre na sua vida. Ekaterina Ivanovna levantou-se do seu lugar e com uma voz severa e aparentemente tranquila, embora estivesse pálida em seu peito a face, respondeu-lhe que, se ela se atrevesse a pôr outra vez no mesmo nível o porco do seu pai e o seu pai, ela, Ekaterina Ivanovna, lhe tiraria então a touca da cabeça e pisaria nela com seus pés. Quando ouviu aquilo, Amalia Ivanovna começou a correr pelo quarto, gritando com todas as forças que ela era senhoria e que Ekaterina Ivanovna tinha que abandonar o quarto naquele mesmo instante. Depois se pôs a tirar as colheres de prata da mesa. Armou-se um grande burburinho e uma grande algazarra. As crianças começaram a chorar. Sônia correu para amparar Ekaterina Ivanovna, mas quando Amalia Ivanovna fez uma alusão a respeito do documento amarelo, Ekaterina Ivanovna afastou Sônia bruscamente e se atirou sobre Amalia Ivanovna para cumprir imediatamente a ameaça de arrancar sua touca. Nesse momento a porta se abriu e Piotr Petrovich Ludin apareceu inesperadamente. Ficou ali parado e percorreu com um olhar severo e percrustador toda a plateia. Ekaterina Ivanovna foi ao encontro dele. Capítulo 3. Piotr Petrovich, gritou, defenda meu senhor pelo menos. Faça ver a essa estúpida criatura que não tem o direito de tratar dessa maneira uma senhora de boa família que se encontra na desgraça. Lá estão os juízes. Eu, ao general governador, há de prestar contas. Lembre-se da hospitalidade de meu pai. Defenda uma órfã. Com licença, minha senhora, balbuciou Piotr Petrovich. Como sabe, não tive o prazer de conhecer o seu pai. Com licença, minha senhora. Alguém se pôs a rir em voz alta. E não pretendo tomar parte nas suas contínuas discussões com a Amalia Ivanovna. Eu vim para tratar de um assunto específico e quero ter imediatamente uma conversa com sua enteada, Sofia
Ivanovna, creio que é este o seu nome, não é? Faça o favor de me deixar passar. E Piotr Petrovitch, passando por trás de Ekaterina Ivanovna, dirigiu-se para o canto oposto, onde estava Sônia. Ekaterina Ivanovna ficou no mesmo lugar em que estava, como se tivesse sido atingida por um raio. Não podia compreender como é que Piotr Petrovitch negava a hospitalidade do seu pai. Depois de ter inventado essa história de hospitalidade, ela mesma acabara acreditando. Ficou também impressionada com o tom decidido, seco e até com uma ponta de desdém e ameaça de Piotr Petrovitch. E além do mais, quando ele apareceu, todos foram se calando pouco a pouco. Aliás, aquele homem decidido e sério estava em franca desarmonia com o resto dos presentes. Além de que já era evidente que ele fora ali por causa de alguma coisa importante, algum motivo extraordinário, o levar a se misturar com semelhante gente, e que de um momento para o outro iria acontecer alguma coisa. Raskolnikov, que estava de pé ao lado de Sônia, afastou-se para um lado para deixá-lo passar. Aparentemente, Piotr Petrovitch nem sequer reparou nele. Passado um minuto, surgiu na porta também Libziatnikov. Não chegou a entrar, mas também parou ali com curiosidade especial, quase espantado, e ao que parece ficou durante muito tempo sem entender nada do que se passava. Desculpem se venho talvez interrompê-los, mas é que se trata de um assunto bastante importante, observou Piotr Petrovitch sem se dirigir especialmente a qualquer pessoa. E fico até contente por ser tratado em público. Amalia Ivanovna, peço-lhe encarecidamente que, como senhoria do quarto, preste especial atenção à conversa que voltei com Sofia Ivanovna. Sofia Ivanovna continuou dirigindo a Sônia, que estava assombrada e assustadíssima. Em cima da mesa do quarto do meu amigo Andrei Ziemonovich Libzatnikov, imediatamente depois da sua visita, desapareceu uma nota de 100 rublos que me pertencia. Se for capaz de me dizer, seja lá como for, onde é que essa nota se encontra neste momento, lhe dou a minha palavra de honra e tomo todos por testemunhas de que daremos o assunto por terminado. De outro modo, serei obrigado a tomar medidas muitíssimo sérias, então a culpa será sua. Reinava o maior silêncio no quarto. Até as crianças que estavam chorando se acalmaram. Sônia empalideceu mortalmente, olhava para Ludin e não sabia o que responder. Parecia que também não conseguia compreender. Decorreram alguns segundos. Bem, vamos ver. O que me diz? Perguntou Ludin, olhando-a de alto a baixo. Eu não sei nada, declarou Sônia finalmente com uma voz fraca. Não? Não sabe nada? Respondeu Ludin e ficou calada ainda por uns segundos. Pense bem, mademoiselle. Começou severamente, mas como se a advertisse. Veja se lembra. É de boa vontade que lhe dou ainda algum tempo para que reconsidere. Faça o favor de reparar nisto. Se eu não tivesse a certeza, então é claro, dada a minha experiência, não teria me arriscado a acusá-la diretamente, pois que de uma acusação desse gênero, direta e terminante, mas que fosse falsa ou simplesmente errônea, eu teria, de certa maneira, que ficar responsável. Não ignoro isto. Essa manhã negociei, para atender às minhas necessidades, alguns títulos de 5% por um valor nominal de 3.000 rublos. Tenho a conta anotada num livrinho. Quando voltei para casa e Andrei Ziemonovich é testemunha disso, contei o dinheiro e separando 2.300 rublos guardei-os numa carteira que pus no bolso lateral do meu sobretudo. Em cima da mesa ficaram cerca de 500 rublos em notas e entre elas 3 de 100 rublos. Nesse momento chegou a menina, fui eu que a chamei, e durante todo o tempo que ela esteve ali, mostrou-se muito agitada, tanto que durante metade da conversa, por 3 vezes se levantou para ir embora, não sei porquê, apesar de a conversa ainda ter acabado. Andrei Ziemonovich é testemunha de tudo que eu digo. Com certeza a mademoiselle também não se negará a confirmar e corroborar que eu a chamei por intermédio de Andrei Ziemonovich, única e exclusivamente para lhe falar da orfandade e da desamparada situação de sua madrasta, Ekaterina Ivanovna, a cujo jantar não pude comparecer, e de como seria conveniente abrir uma subscrição a seu favor e organizar uma loteria ou qualquer coisa do gênero. A senhora agradeceu e até chorou. Eu conto tudo tal como ocorreu em primeiro lugar, para ajudá-la a se lembrar, e além disso para demonstrar-lhe que não se apagou nem o menor detalhe da minha memória. Depois tirei da mesa uma nota de 10 rublos e a dei para contribuir pessoalmente para a subscrição a favor da sua madrasta, e a título de primeiro socorro. Tudo isso foi presenciado por Andrei Ziemonovich, então eu a acompanhei até a porta. A menina continuava muito agitada como antes, e depois disso, quando fiquei só com Andrei Ziemonovich, conversamos uns 10 minutos. Ele saiu e então me dirigi outra vez para a mesa e para o dinheiro que ficara lá, com a intenção de contá-lo e depois separar uma quantia como já decidira. Com grande espanto verifiquei que faltava uma das notas de 100 rublos. Faça o favor de ver. Seria impossível para mim suspeitar de Andrei Semyonovich. Só de pensar isso me envergonha. Que me tenha enganado na conta também não é possível, porque 1 minuto antes de a menina ter entrado, eu já acabara a contar e verificara que o total estava exato. Há de concordar que, ao recordar a sua perturbação, a sua pressa de se ir embora, que durante algum tempo suas mãos estavam em cima da mesa e, por último, levando em conta a sua situação de modo geral,
e os costumes a ela inerentes, eu me vi obrigado a levantar uma suspeita, cruel, sem dúvida, mas justa. Acrescento e repito que, apesar de toda a minha aparente segurança, compreendo que, no entanto, há um certo risco para mim nessa acusação. Mas, como vê, eu não hesitei em um minuto, me revoltei e vou lhe dizer por quê. Unicamente, minha senhora, unicamente por causa da sua ingratidão. Como não? Então eu a chamo por causa da sua pobre madrasta, dou-lhe um auxílio de 10 rublos e a senhora imediatamente vai e me paga com semelhante procedimento? Não, isso não está certo. Repare bem, apesar de tudo, como um amigo sincero, porque melhor amigo do que eu a senhora não pode ter neste momento, peço-lhe que reconsidere, senão serei inexorável. Portanto, vamos lá. O que responde? Eu não tirei nada do seu quarto, balbuciou Sônia, horrorizada. O senhor me deu 10 rublos, aqui estão, fique com eles. Sônia tirou um lenço do bolso, procurou o nó que tinha dado, desatou-o, tirou a nota de 10 rublos e estendeu a mão para Ludwig. De maneira que não reconhece o caso dos outros 100 rublos? Perguntou ele em tom recriminativo e insistente, sem aceitar a nota. Sônia olhou à volta. Todos a fitavam com caras terríveis, severas, sarcásticas. Lançou um olhar a Raskolnikov, que estava de pé junto da parede, de braços cruzados, e a contemplava com olhos de fogo. Oh, meu Deus, deixou escapar Sônia. Amalia Ivanovna, é preciso chamar a polícia e, nesse meio tempo, peço-lhe encarecidamente que vá chamar o porteiro, disse Ludwig em voz baixa até afetuosa. Aí vem uma expressão aqui, né? Deus misericordioso! Eu já sabia que ela era uma ladra, exclamou Amalia Ivanovna, esfregando as mãos. Já sabia? Sublinhou Ludwig. Com certeza deve ter tido algum motivo para pensar assim antes disto, pois então lhe peço, respeitava Amalia Ivanovna, que não se esqueça das palavras que acaba de pronunciar diante de testemunhas. De todos os lados se ergueu um forte vozerio, todos se agitavam. O quê? Gritou Ekaterina Ivanovna, caindo em si, de repente como se tivessem lhe carregado numa mola e atirando-se sobre Ludwig. O quê? Então a acusa de roubo? Sônia? Ah, malvados, malvados. E dirigindo-se a Sônia, apertou-a nos seus braços descarnados como num torno. Sônia, como te atreveste a aceitar esses 10 rublos dele? Ó, sua tonta, devolva-os já. Devolva-os agora mesmo, esses 10 rublos. Tome. Tirando a nota de Sônia, Ekaterina Ivanovna, depois de amarrotá-la entre as mãos, atirou-a na cara de Ludwig. A bolinha acertou num olho dele e depois foi rebolando pelo chão. Amalia Ivanovna se agachou para pegar o dinheiro. Piotr Petrovitch ficou furioso. Segure essa doida! Gritou. Nesse momento, ao lado de Libby Zatnikov, apareceram algumas pessoas, entre elas as duas senhoras de fora. O que é isso? Com que então estou doida? Idiota! Gritou Ekaterina Ivanovna. Tu que és um idiota, um advogado sem causas, um malvado. Sônia agora tirava o teu dinheiro. Sônia, uma ladra. Se ela tem o suficiente para dar para ti, imbecil. E Ekaterina Ivanovna desatou num riso histérico. Já se viu maior idiota do que este? Disse, encarando todos e apontando Ludwig. O quê? Tu também? Disse de repente ao ver a senhora. Também tu, ignorante, afirmas que ela é uma ladra? Relés prussiana, que pareces uma galinha choca com crinolina? Ai de ti, ai de ti. Ela não saiu do quarto e assim que veio lá de dentro, sentou-se logo ao lado de Rodion Romanovich. Reviste-a. Uma vez que ela não foi a parte alguma, ainda deve ter o dinheiro com ela. Procura, procura, procura. Se não encontrares nada, Golubchik. Não sei o que significa isso aqui não. Então vais pagá-la. Ao soberano será o próprio czar que eu recorrerei, porque ele é misericordioso, e me lançarei a seus pés agora mesmo, hoje mesmo. Eu, uma órfã, me deixa entrar. Achas que não me deixarão passar? Pois estás enganada que eu vou entrar, e vou entrar. Contavas com a timidez dela? Era nisso que pus as tuas ilusões? Pois em troca, meu caro, eu sou ousada. Vais chaver comigo? Vamos, procura, procura, procura. E Ekaterina Ivanovna, enfurecida, sacudia freneticamente Ludwig e arrastava-o para junto de Sônia. Eu estou disposto a isso, responderei, mas veja se se acalma, veja se se acalma. Eu sei muito bem que a senhora é ousada. É isso, balbuciou Ludwig, e é com a polícia, embora no fim de contas haja bastantes testemunhas, e eu estou disposto a isso, mas em todo caso para um homem é difícil, por uma questão de sexo, só com a ajuda de Amalia Ivanovna, embora aliás não seja assim que se fazem as coisas, mas o que eu posso fazer? Escolha quem quiser que reviste, gritou Ekaterina Ivanovna. Sônia, mostre a ele o forro dos bolsos. Isso mesmo. Olha, monstrengo. Está vazio. Era aqui que estava o lenço. O bolso está vazio. Estás vendo? Agora o outro bolso. Aqui está. Aqui está. Vês? Vês? E Ekaterina Ivanovna não ficou satisfeita enquanto não virou do avesso os dois bolsos, mas do segundo, da direita, voou de repente um papelzinho que, fazendo uma parábola no ar, foi cair aos pés de Ludwig. Todos viram. Muitos soltaram uma exclamação. Piotr Petrovitch se agachou, apanhou do chão o papelzinho com os dedos, ergueu-o à vista de todos e o desdobrou. Era a nota de 100 rublos, dobrada em 8 partes. Piotr Petrovitch passou a mão à volta para que todos vissem a nota.
Grande ladra! Fora desta casa! A polícia! A polícia! Gritou Amalia Ivanovna. Deviam ser mandadas para a Sibéria! Fora! De todos os lados se ergueram exclamações. Raskolnikov estava calado sem tirar os olhos de Sônia e lançando de quando em quando rápidos olhares a Ludin. Sônia continuava no mesmo lugar, aliada. Quase nem dava mostras de espanto. De súbito, todo o seu rosto se ruborizou, deu um grito e cobriu o rosto com as mãos. Não, eu não sou isso. Eu não roubei. Eu não sei de nada, exclamou com uma voz entrecortada pelos soluços e se lançou nos braços de Katerina Ivanovna. Esta a recebeu e a estreitou com força como se quisesse defendê-la de todos contra o seu peito. Sônia, Sônia, eu não acredito. Olha, eu não acredito, gritava Katerina Ivanovna embalando-a nos braços, como se ela fosse uma criancinha, dando-lhe muitos beijos, acariciando-lhe e beijando-lhe também as mãos como se a sorvesse. Diz que tu não os tiraste, mas que gente tão estúpida. Oh, meu Deus, são todos uns imbecis, uns tolos, gritava encarando todos. Não sabem que coração ela tem, que mulher ela é. Ela não tiraria nada. Ela é capaz de se desfazer do seu último vestido, vendê-lo e andar descalça para dar tudo a você se precisarem. Ela é assim. E se tem um documento amarelo é porque os meus filhos estavam morrendo de fome. Foi por nós que ela se vendeu. Ah, homem que já estás morto, um homem que já estás morto. Ah, um homem que já estás morto, um homem que já estás morto. Está vendo? Estás vendo? Olha o jantar fúnebre que tiveste, Gospod. Senhor, meu Deus, em alemão. Mas defendam-na. Que fazem aí todos parados? Rodion Romanovich, por que não a defende? Também acredita nisso? Todos juntos, todos não valem nem o seu dedo mínimo. Senhor, meu Deus, defendam-na. O choro da pobre Katerina Ivanovna, tísica, desprotegida, pareceu produzir finalmente uma grande impressão sobre os presentes. Havia tanto sofrimento, tanta dor naquela cara contraída pelo sofrimento, vincada pela tuberculose, naqueles lábios descorados, salpicados de sangue, naquela voz estertórica, naquele pranto entrecortado de soluços, parecido com o choro de uma criança, naquela imploração ingênua e infantil, e ao mesmo tempo desolada de defesa, que todos pareceram se condoer da infeliz. Piotr Petrovitch compadeceu-se também. Senhora, exclamou com ênfase, não é nada contra a senhora. Ninguém se atreveu a culpá-la nem de má intenção, nem sequer de conivência. Tanto mais que foi a senhora mesma quem esclareceu as coisas ao esvaziar os bolsos dela. Com certeza a senhora não supunha nada. Eu estou disposto a ter piedade pela senhora, por assim dizer, pois o motivo que impulsionou Sofia Ivanovna foi a miséria. Mas por que não quis a menina confessar logo? Tinha medo da vergonha? Mas este foi o seu primeiro passo nesse caminho? Naturalmente não estava boa da cabeça, compreende-se? Mas, no entanto, por que se deixou chegar a essa situação? Meu Deus, encarou todos os presentes. Meu Deus, como tenho pena e estou, por assim dizer, condoído. Sinto-me disposto a perdoar, apesar da ofensa que recebi. Mas olhe, menina, que esta vergonha lhe sirva de lição daqui por diante, disse dirigindo-se a Sônia. E eu considero o assunto terminado e não o levarei adiante. Já chega. Piotr Petrovitch lançou de soslaio um olhar a Raskolnikov. Os seus olhares se encontraram. O olhar em brasas de Raskolnikov parecia querer pulverizá-lo. Enquanto tudo isso acontecia, Katerina Ivanovna dava mostras de não conseguir entender nada. Estava abraçada a Sônia e beijava-a loucamente. As crianças também tinham se agarrado a Sônia por todos os lados com as suas mãozinhas e Polietka, embora não compreendesse claramente o que se passava, tinha começado a chorar com todo o corpo sacudido pelos soluços e escondendo a sua linda carinha entumecida pelo choro sobre o ombro de Sônia. Que maldade! Gritou de repente uma voz forte à porta. Piotr Petrovitch voltou-se rapidamente para olhar. Que baixeza! Repetiu Libzhatnikov, olhando-o nos olhos. Piotr Petrovitch deu um pulo, o que não passou despercebido a nenhum dos presentes. Lembraram disso depois. Libzhatnikov entrou no aposento. Como se atreve a me tomar como testemunha? Disse, aproximando-se de Piotr Petrovitch. Que quer dizer isso, Andrei Siamonovitch? A quem se refere? Resmungou Ludin. Quer dizer que o senhor é um caluniador, e isso é o que significam as minhas palavras, declarou Libzhatnikov com veemência, olhando-o severamente com os olhinhos míopes. Estava terrivelmente zangado. Raskolnikov parecia beber os seus olhares como se estivesse ansioso por compreender e pesar cada palavra sua. Piotr Petrovitch parecia também transtornado, principalmente no primeiro momento. Se o senhor a mim, começou balbuciando, que lhe importa isso? O senhor perdeu o juízo? Não, ainda o tenho todo. O senhor é que é um canalha. Ah, e que vil. Eu ouvi tudo e esperava de propósito para ver se conseguia compreender, porque, confesso-lhe, até mesmo agora ainda não vejo a lógica do caso. O que não consigo explicar é, por que o senhor fez isso? Mas o que eu fiz? Para de falar por enigmas. Deve ter bebido. Você, seu velhaque, que deve ter bebido, e não eu. Eu nunca tomo vodka, porque as minhas convicções me proíbem. Calcule os senhores que foi ele mesmo quem, com sua própria mão, deu uma nota de 100 rublos a Sônia Semyonovna. Eu vi muito bem, sou testemunha disso, e declararei diante de todos os juízes. Ele, repetia Libzhatnikov, dirigindo-se a todos em geral e cada um em particular.
Mas você está maluco, seu pateta? Gritou Ludin. Ela aqui mesmo, na sua frente, na sua cara, ela mesma que há um momento declarou que além desses 10 rublos, eu não lhe dera nada. Como é que então eu podia ter dado? Eu vi, gritou e afirmou Libzhatnikov. E ainda que tenha de ir contra as minhas convicções, estou disposto a declarar isso agora mesmo perante o juiz que escolher, porque vi muito bem como o senhor o entregou dissimuladamente. Simplesmente eu, grande tolo, julguei que o senhor o fazia por bondade. À porta, ao despedir-se dela, quando ela se virou, o senhor, enquanto lhe apertava uma mão com a outra com a esquerda, o senhor colocou muito dissimuladamente a nota no bolso. Eu vi. Ludin empalideceu. Isso é mentira! Exclamou com voz cortante. Como é possível que você, que estava junto da janela, pudesse distinguir a nota? Você fez confusão por causa dos seus olhos míopes. Você está delirando. Não, eu não fiz confusão. Embora estivesse um pouco afastado, eu não fiz confusão. Embora estivesse um pouco afastado, eu vi tudo, e embora seja de fato difícil distinguir uma nota da janela, e nisso o senhor tem razão. Eu, nesse caso, percebi muito bem que se tratava, sem dúvida nenhuma, de uma nota de 100 rublos, porque quando o senhor deu a outra nota de 10, vi muito bem que tirava de cima da mesa uma nota de 100 rublos. Nessa ocasião, eu estava perto da mesa e depois me ocorreu uma ideia, de maneira que por isso não me esqueci que tinha essa nota na mão. O senhor pegou-a e apertou-a na mão durante todo o tempo. Depois esqueci esse pormenor, mas quando se levantou, passou-a da mão direita para a esquerda, quase feita numa bolinha, e então voltei a me lembrar, porque tornou a me ocorrer a ideia anterior, ou seja, que o senhor queria lhe dar essa quantia sem que eu soubesse. Já pode ver qual não seria a minha curiosidade. Realmente vi muito bem como o metia escondido dentro do bolso. Eu vi e estou disposto a declarar isso. Libzhatnikov estava quase arquejante. De todos os lados começaram a se ouvir várias exclamações, que na sua maior parte exprimiam assombro, mas também se ouviram algumas que exprimiam um tom de ameaça. Todos se aglomeraram ao redor de Piotr Petrovitch, e a Katerina Ivanovna correu para Libzhatnikov. Andrei Semyonovitch, eu estava enganado a seu respeito. Defenda-a. O senhor é a única pessoa que a defende. Ela é uma órfã. Foi Deus quem o enviou. Andrei Semyonovitch, bom amigo Batuchka. E a Katerina Ivanovna, como se estivesse transtornada, lançou-se de joelhos a seus pés. Tolices! Exclamou Ludin, furioso. Vou levantar a tela aqui, senão vai cortar minha cabeça. Você só diz disparates. Me esqueci, me lembrei, tornei a me esquecer. Que quer dizer isso? Vai dizer que eu lhe meti o dinheiro no bolso intencionalmente? Com que fim? Que há de comum entre mim e essa... Pra quê? É isso precisamente o que eu não consigo explicar, mas o que eu acabo de contar é um fato certo e irrefutável. E tenho tanta certeza de que não estou enganado, seu relés canalha, que me lembro muito bem que, ao ver aquilo, imediatamente me fiz essa pergunta enquanto o felicitava e lhe apertava a mão. Por que será que ele colocou escondido no bolso? Isto é, por que fez isso às escondidas? Pensei que o fazia por querer ocultar de mim esse gesto, por saber que eu tenho convicções opostas e sou inimigo da beneficência privada, que não resolve nada de uma maneira radical. Pois bem, eu concluí que de fato lhe custava oferecer essa quantia e que também supus igualmente quisesse fazer uma surpresa a ela. Deixá-la admirada quando encontrasse no bolso nada mais nada menos do que 100 rublos, porque eu sei que há muitas pessoas que gostam de praticar suas obras caritativas dessa maneira. Depois também pensei que o senhor queria testá-la, isto é, ver se ela, quando tornasse a encontrá-lo, lhe agradeceria. Pensei ainda que queria evitar os agradecimentos e, bom, para fazer como se costuma dizer, que a tua mão direita não sabia, enfim, qualquer coisa dessas. Bem, pela minha cabeça passaram então muitos pensamentos sobre os quais resolvi refletir, depois com mais vagar, mas o certo é que me pareceu pouco delicado lhe dar a entender que tinha descoberto seu segredo. Mas, no entanto, também fiz a mim mesmo outra pergunta. E se Sofia Semyonovna acabasse perdendo dinheiro antes de achá-lo? Foi esse o motivo que me fez vir até aqui para chamá-la e avisá-la de que tinham metido 100 rublos no seu bolso. Mas antes a passei pelo quarto da senhora Kobilatnikova para levar-lhe a apreciação geral do método positivo e recomendar-lhe especialmente o artigo de Piderit e, é claro, o de Wagner também. E depois vim aqui e aconteceu toda essa história. Bem, vamos ver. Eu poderia de fato ter tido todas essas ideias e perplexidades se não tivesse visto que o senhor meteu os 100 rublos no bolso dela? Quando Andrei Semyonovitch acabou seus loquazes raciocínios, conduzindo com tanta lógica sua demonstração até o final, ficou muito cansado e até lhe corria o suor pelo rosto. Mas infelizmente não sabia se explicar corretamente em russo e também não conhecia nenhuma outra língua. Por isso disse aquilo tudo de uma sentada e até parecia ter enfraquecido quando acabou aquela proeza de advogado. Mas nem por isso seu discurso deixou de causar uma extraordinária impressão. Exprimira-se com tanta propriedade, com tal convicção, que via-se bem, todos acreditavam nele. Piotr Petrovitch percebia que seu caso tomava um mau aspecto. O que eu tenho a ver com o fato de que lhe passou pela cabeça essas perguntas, passassem pela cabeça essas perguntas estúpidas? Exclamou. Isso não prova nada, de maneira nenhuma. Tudo isso o senhor podia ter sonhado, e é o que deve ter sido. Eu afirmo que mente, Sudar. Mente e me calunia, levado por algum ressentimento contra mim. Isto é, para falar claro.
Tem raiva de mim porque eu não aderi às suas ideias socialistas de livre pensador e ateu. Essa é que é a verdade. Mas essa objeção não foi de nenhuma utilidade para Piotr Petrovich. Pelo contrário, por toda parte se ouviram murmúrios. Olha o que foste buscar, exclamou Lizadnikov. Mentes, chama a polícia que eu farei a declaração sob juramento. Só há uma coisa que não consigo explicar. Por que ele cometeu um ato tão baixo? Oh, que miserável, que vil. Eu posso explicar por que ele cometeu semelhante baixeza. E se for preciso, eu farei também a declaração sob juramento, disse Raskolnikov com voz firme, dando um passo para frente. Aparentemente estava sereno e tranquilo. Todos compreenderam ao olhá-lo que de fato sabia do que se tratava e que o desenlace da história estava iminente. Agora compreendo tudo, continuou Raskolnikov, encarando diretamente o Lizadnikov. Logo, desde o princípio do incidente, eu suspeitei que devia se tratar de um enredo vil. Perdão, pessoal. Embolei aqui. Essa suspeita nasceu devido a certos pormenores que só eu conhecia e que agora mesmo vou explicar todos. Foi o senhor Andrei Semyonovich, com a sua valiosa declaração, que acabou por me explicar tudo. Peço a todos que me escutem. Este cavalheiro, apontou Lud, estabeleceu relações há pouco tempo com uma jovem, falando claramente que é a minha irmã, Avdotya Romanovna Raskolnikov. Mas quando há 3 dias chegou a Petersburgo, no nosso primeiro encontro entrou logo em uma discussão comigo e eu o expulsei de minha casa do que possa apresentar 2 testemunhas. Trata-se de um indivíduo mau. Ainda há 3 dias eu ignorava que ele estava hospedado aqui nessa pensão em sua companhia, Andrei Semyonovich, e no mesmo dia que nós tivemos aquela discussão, ele assistiu à entrega que eu fiz de dinheiro para o enterro à viúva do falecido senhor Mamieladov, Ekaterina Ivanovna. Ele escreveu imediatamente uma carta à minha mãe, participando-lhe que eu dera dinheiro não a Ekaterina Ivanovna, mas a Sofia Semyonovna. E nessa carta falava os termos mais relés acerca do caráter de Sofia Semyonovna. Isto é, aludia à índole das minhas relações com Sofia Semyonovna. Tudo isso, como devem compreender, ele fazia apenas com o fim de me indispor com minha mãe e minha irmã, dando-lhes a entender que eu esbanjava, com objetivos censuráveis, os últimos cobres com que elas me ajudavam. Ontem, diante de minha mãe e de minha irmã, e na sua presença, me empenhei em demonstrar a verdade, isto é, que dera aquele dinheiro a Ekaterina Ivanovna para o enterro e não a Sofia Semyonovna, e que 3 dias antes disso, eu ainda não conhecia Sofia Semyonovna, nem nunca a vira. E acrescentei que ele, Piotr Petrovich, com toda a sua soberba, não valia sequer o dedo mínimo de Sofia Semyonovna, da qual falava tão mal. E quando ele me perguntou se eu seria capaz de sentar Sofia Semyonovna ao lado de minha irmã, respondi que já o fizeram naquele mesmo dia. Furioso por ver que nem a minha mãe nem a minha irmã queriam se indispor comigo, apesar das suas intrigas, pôs-se a lhes dizer grosserias imperdoáveis. Deu-se o rompimento e expulsaram-no de casa. Tudo isso se passou ontem, agora peço a sua especial atenção. Imaginem que ele conseguisse provar agora que Sofia Semyonovna era uma ladra. Em primeiro lugar, teria demonstrado à minha mãe e à minha irmã que tiveram razão nas suas suspeitas, que era com razão que se aborreceram por eu ter posto ao mesmo nível a minha irmã e Sofia Semyonovna, e que ao pôr-se contra mim não fizera mais do que defender e velar pela honra de minha irmã, sua noiva. Em resumo, com toda essa intriga podia me indispor com a minha família e tinha assim a alusão de que ganharia de novo as suas boas graças, sem contar que também se vingaria pessoalmente de mim, já que tem motivos para supor que a honra e a felicidade de Sofia Semyonovna me são muito caras. Aí tem o senhor os planos que ele fazia. É assim que eu explico toda esta história. É essa a razão e não pode haver outra. Com estas ou semelhantes palavras, Raskolnikov pôs fim ao seu discurso e a cada passo interrompido pelas exclamações dos presentes que o escutavam atentos. Mas apesar de todas essas interrupções, ele tinha se exprimido com dignidade e tranquilidade, com palavras exatas, claras e firmes. A sua voz vibrante, o seu tom convicto e o seu rosto severo produzirem todos uma impressão extraordinária. É isso, concordou Lizadnikov, entusiasmado. Há de ser isso com certeza, porque assim que Sofia Semyonovna entrou no quarto, me perguntou se o senhor estava aqui, se eu não o vira entre os convidados de Ekaterina Ivanovna. Levou-me à janela de propósito para isso e me fez ali a pergunta em voz baixa. Pelo visto, estava muito interessado em que o senhor estivesse aqui. Isso assim fica tudo explicado. Ludin sorria em silêncio com uma expressão de desprezo, mas estava muito pálido. Parecia meditar sobre a maneira de se livrar daquele aperto. É possível que, de boa vontade, tivesse deixado tudo e largado a correr. Só que naquele instante, tal coisa teria sido impossível, pois equivaleria a se reconhecer culpado da dupla acusação e a confessar que, de fato, caluniaria Sofia Semyonovna. Além disso, os que estavam presentes já tinham bebido à mesa e estavam muito excitados. Embora o oficial reformado no fundo não tivesse chegado a compreender tudo muito bem, era o que mais gritava e propunha a adoção de medidas muito desagradáveis para Ludin. Mas havia alguns que não estavam embriagados e até tinham acudido, reunindo-se nos quartos. Os 3 polaquinhos estavam terrivelmente excitados e gritavam continuamente:
Senhor canalha, alcoviteiro, em polonês, resmungando ao mesmo tempo em algumas ameaças em polaco. Sônia escutara com curso e parecia também não ter compreendido tudo, e parecia que acabava de sair de um desmaio. A única coisa que fazia era não afastar os olhos de Raskolnikov, sentindo que nele se resumia todo o seu amparo. Ekaterina Ivanovna arquejava no estertor e dava mostras de estar completamente esgotada. A mais comprometida de todas era Amalia Ivanovna, que estava ali de boca aberta e sem compreender nada. Só via que Pyotr Petrovitch dera um mau passo. Raskolnikov tornou a pedir que o deixassem falar, mas não lhe deram tempo de acabar. Todos gritavam e se amontoavam à volta de Ludin, insultando-o e ameaçando-o. Mas Pyotr Petrovitch não se intimidava. Quando viu que o caso da acusação de Sônia estava definitivamente perdido, apelou para o recurso do espalhafato. Façam o favor, gospoda, senhores alemão. Façam um favor, não me empurrem dessa maneira e deixem-me passar. Disse, abrindo caminho por entre a assistência. E façam também o favor de não me ameaçar. Garanto-lhes que não acontecerá nada, que vocês não vão fazer nada, pois eu não sou nenhum menino tímido de 10 anos. E pelo contrário, hão de responder por terem coberto um crime pela violência. O roubo está mais que provado e não levarei o assunto adiante. Os juízes não são tão cegos, nem tão bêbados, e não há de acreditar nesses dois ateus convictos, rebeldes e livres pensadores que me acusaram por motivos de vingança pessoal. O que eles mesmos, apesar de serem estúpidos como são, reconhecem. Bem, vamos, me deem licença. Que o meu quarto fique imediatamente livre do seu hálito. Faça o favor de sair e, a partir deste momento, tudo acabou entre nós. E pensar que eu cansei a voz de tanto lhe reclamar. Não se esqueça que eu mesmo lhe disse que iria embora antes que a senhora me expulsasse. Agora acrescento unicamente que você é uma tola. Desejo-lhe que cure a sua alma e os seus olhinhos míopes. Dê-me licença. Como é que é? Dê-me licença, senhores. Em alemão, né? Gospoda, em alemão. Abriu caminho por entre aquele aperto. Entretanto, o oficial não queria deixá-lo passar. Assim, sem mais nem menos, só com insultos, e pegando um copo que estava sobre a mesa, tirou-o contra Pyotr Petrovitch. Mas o copo voou em direção a Amalia Ivanovna. Esta guinchou, e o oficialzinho, que tinha perdido o equilíbrio naquele lance, rebolou e foi parar debaixo da mesa. Pyotr Petrovitch foi para o seu quarto e meia hora depois já tinha saído do prédio. Sônia era tímida por natureza e sabia muito bem que podiam persegui-la, mais facilmente do que a ninguém, e que quem quer que fosse podia ofendê-la sem se expor a ser castigado, mas, no entanto, até aquele momento lhe parecera que podia se afastar da desgraça com prudência, humildade e submissão para com todas, exceto que suportara tudo com paciência e quase sem abrir a boca, até aquilo. Mas a princípio custou-lhe muito. Apesar do seu triunfo e da sua reabilitação, quando passou o primeiro susto e o primeiro espanto, quando pôde compreender e ver tudo claramente, um sentimento de desamparo e de vergonha lhe oprimiu dolorosamente o coração. Teve um ataque de histeria. Finalmente não podia mais, saiu do quarto correndo e se dirigiu para sua casa. Isso aconteceu, logo depois de Ludin ter se retirado. E quando, por entre as risadas sonoras dos presentes, Amalia Ivanovna se viu atingida pelo copo destinado a Ludin, também não pôde se conter e, dando um grito, lançou-se furiosamente contra Ekaterina Ivanovna, considerando-a culpada de tudo. Saia de minha casa! Agora mesmo! Marche! E, enquanto dizia isso, começou a apanhar tudo quanto encontrava ao alcance da mão e pertencia a Ekaterina Ivanovna e a atirar para o chão. Ekaterina Ivanovna, que até sem isso já estava extenuada e arquejava penosamente e tinha um rosto lívido, saltou da cama, na qual se deixara cair esgotada, e lançou-se contra Amalia Ivanovna. Mas a luta era muito desigual. A senhoria a sacudiu como uma pena. O que? Como se não chegasse essa impiedosa calúnia contra a outra, vem agora esta tipa se meter comigo? O que? Me expulsar do quarto no próprio dia do enterro de meu marido, depois do meu jantar, me pôr na rua com os meus órfãos? Mas para onde vou eu? Gritava, soluçava e arquejava a pobre mulher. Meu Deus, gritou de repente de olhos chamejantes. Não existe justiça? A quem tu defendes, se não defendes os órfãos? Mas já veremos. No mundo há juízes e justiça. Irei vê-los. Agora mesmo, bruxa ateia. Poliética fica tomando conta dos meninos por um momento, que eu já volto. E espere por mim, ainda que seja na rua. Vamos ver se há ou não justiça neste mundo. E lançando sobre a cabeça aquele mesmo manto verde quadriculado ao qual o falecido Marmeladov se referira, Ekaterina Ivanovna abriu caminho por entre o desordenado e embriagado grupo dos vizinhos, que continuava apinhados no quarto, e por entre choros e soluços correu para a rua com a vaga intenção de ir a algum lugar imediatamente, fosse onde fosse, ao encontro da justiça. Poliética, assustada, acocorou-se num canto com as crianças em cima da arca, onde, abraçada aos dois irmãos, tremendo, ficou à espera do regresso da mãe. Amalia Ivanovna andava no quarto de um lado para o outro, guinchava, esbravejava, tirava ao chão tudo quanto apanhava à mão e dizia insolências. Os vizinhos falavam aos gritos desatinadamente. Alguns diziam que tinham compreendido do acidente, outros discutiam e se insultavam, alguns cantavam. Agora é a minha vez, pensou Raskolnikov. Ora, Sofia Semyonovna, que me diz disto tudo? E se encaminhou para a casa de Sônia. Vou parar por aqui, pessoal, na página 440. E a partir de agora, aliás, próxima leitura que eu fizer, né, no próximo vídeo,
as coisas vão ficar um pouco diferentes. Vocês vão se impressionar, porque a história vai dar uma reviravolta absurda, tá? Espero que vocês continuem me acompanhando aí. Até a próxima e falou!